como a maternidade influencia a carreira. E no caso das nossas pediatras convidadas, elas vão contar um pouquinho dessa trajetória, né? De como foi a chegada da maternidade, e não tem como a gente dizer que não influencia. Porque, na realidade, quando o neném chega, a nossa vida vira de ponta cabeça e tudo que envolve a nossa vida vira de ponta cabeça e a carreira é a principal, né? Então, meninas, muito obrigada por aceitarem o convite, viu? Sejam muito bem-vindas. Gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Bom, meu nome é Thaíse, eu sou pediatra, mãe do Levi e da Tainá e recém-chegada a Ribeirão. Ah, isso mesmo, bem-vinda. Bem-vinda. Eu sou a Fernanda, sou pediatra, sou intensivista pediátrica como subespecialidade. Sou mãe do Miguel e do Heitor e estou em Ribeirão há um tempinho maior, desde 2009, quando eu vim fazer faculdade, fiquei, casei, por aqui, e por aqui estou. Ficou. É, isso aí. Meninas, me falem um pouquinho como que vocês sentiram, né? Vocês, as duas têm 2 bebês, né? Mas eu acho que o impacto maior é no primeiro filho, não é? Ou não, ou estou enganada? Quer falar? Não sei. Eu acho que o impacto maior foi no segundo. Foi no segundo? Foi. Porque assim, no primeiro, pelo menos… No primeiro eu ainda dava plantões em UTI, então eu tinha uma rotina um pouquinho mais certa, não fazia tanta sala de parto, não tinha tantos pacientes no consultório, então foi mais fácil. Eu voltei voltei com um tempo maior no trabalho, eu voltei a trabalhar mesmo quando o Miguel já estava fazendo 4 para 5 meses. E aí voltei consultório, plantões de 6 horas… Depois de 12, e aí fui reduzindo plantões e aumentando carga horária no consultório mesmo. Com a chegada do Heitor, foi diferente, porque aí eu já fazia muito mais sala de parto, já tô fora da UTI, vai dar 1 ano que eu não faço mais plantão em UTI, e o consultório bem mais cheio, né? E aí eu falei, não posso ficar 4 meses afastada. Eu tenho ali meus bebês, eu saí, eu tinha bebê de 1 mês, me esperando pra voltar. Então, querendo ou não, fica aquela cobrança e aquele carinho também. Poxa, eu queria acompanhar essa família, eles me escolheram para ser pediatra, eu quero. E aí, acabei voltando com 30 dias do Heitor. Lógico que não em tempo integral, voltei ali com 1 paciente por dia, depois 2, depois 3, fui aumentando. Mas o retorno foi mais rápido, a culpa foi maior. Mas não adianta, assim, eu senti necessidade de voltar mais rápido. Então, acho que o segundo foi mais difícil manejar. Fora que tinha o primeiro, né? Já com as demandas dele. Exato, já com as demandas dele. Então, acho que demanda dobrada, voltei mais rápido, achei mais confuso. Ai, olha só, né? Eu que sou mãe de uma só, eu pensava o seguinte, bom, a vida já mudou uma vez… Depois só entra mais um no ritmo. E, na verdade, não é tão bem assim. Porque também depende de como vai estar a nossa parte profissional, né? Sim. E você, tá? No meu caso, acho que o primeiro foi um pouco mais difícil. Porque na época eu tinha acabado de terminar a residência de pediatria. Então eu fazia muitos plantões. E eu ainda não tinha me estabelecido numa rotina muito previsível de trabalho. Então… O Levi nasceu, eu precisei voltar a trabalhar, dar plantões, ele tinha 45 dias. Então foi bem difícil. Eu me lembro, na época eu trabalhava com criança grave, assim, fazia plantões em sala de estabilização, que é como se fosse uma semi-UTI. E eu me lembro que, assim, rolava muita identificação com o paciente, a ponto de eu falar, eu acho que eu não vou ser mais pediatra, não de criança grave, porque eu via o meu filho ali, sabe? Então… Foi bem difícil para mim com o Levi. Com a Tainá foi diferente porque eu trabalhava no emprego CLT. Então eu tive uma licença maternidade mais estendida. Eu fiquei mais tranquila nesse sentido, né? E o consultório ainda era… não tava, eu ainda estava na dúvida se via para cá, para Ribeirão, se ia continuar. Então tinha muita coisa acontecendo na minha vida pessoal. Mas eu tinha também a minha licença maternidade, então eu consegui curtir mais a Tainá nesse período, né? Com o Levi já foi meio que um atropelo, assim, eu tenho que voltar para os plantões, eu acabei de sair da residência, eu preciso construir minha carreira, então tinha toda uma situação que não era tão confortável, né? Então, para mim, acho que com o primeiro foi mais difícil, mas ter 2 filhos é uma dinâmica
bem diferente. Eu achava assim também, Claudinha. Eu tenho o Levi, o Levi tem 8 anos, a Tainá tá agora com 6 meses e meio. Eu falava, o Levi já tem 8 anos, é tranquilo. Só que não é. É o que eu penso. Meu marido, então, que não ouça esse episódio. Não é. Vem, Claudinha. Porque o Levi a água tá quente. Vem, a água tá quentinha, pula aqui. O Levi tem 8 anos só, ele continua com as demandas dele de criança, que mudaram, que não é a demanda da Tainá, mas são demandas que envolvem muito mais questões de educação, de criação, né? Então ele sente a minha falta e ele manifesta isso com comportamentos que são desafiadores, né? E aí eu tenho que manejar isso. Eu tô com a minha bebezinha aqui que precisa de mim, mas eu tenho um menino de 8 anos que também precisa de mim, né? Então, eu achei complexo também a dinâmica com 2. Sim, e você também mudando de cidade, né? Mudando de cidade. Mudança pra ele, eu imagino, uma mudança de escola, de tudo, Sim. né? Apesar que eu acho que ele ia gostar de ficar perto da família, porque ele só veio pra cá animado da outra vez. De toda a família, ele é o que tá mais curtindo, né? Ribeirão, assim, porque a gente morava em São Paulo, apartamento, é um outro jeito de viver, né? E aqui a gente tá morando em casa de condomínio, perto da avó. Então, ele tá amando. Mas não deixa de ser desafiador. Sim. Deixa de ser desafiador. E quando os filhos chegaram, as duas mudaram continuaram na pediatria, mas mudaram da forma de trabalhar essa pediatria, né? Sim. Foi. Como que foi isso? Eu queria um horário um pouco mais que eu conseguisse ser flexível. Então, assim, se eu estou lá dentro de um plantão de 12 horas de UTI com a minha escala do mês fechada, eu já sei que a tal noite e tal dia eu não vou estar disponível por 12 horas porque eu estou lá no plantão. E é muito difícil passar um plantão. Passar plantão significa passar para outro médico, né? Outra pessoa assumir. Exato. Quem já deu plantão, né, Thaís? E a gente sabe que você fica com o plantão para sempre, assim. É muito difícil, porque as pessoas se organizam, dão plantão em outros hospitais. E aí, às vezes, já aconteceu assim, babá, ou meu marido, ou mesmo minha mãe, que também mora aqui em Ribeirão. Miguel tá com febre. Assim, coração. Nossa. Primeiro filho, você quer estar lá. Falei, gente, eu não consigo sair. Nossa, mas e aí? Ele tá chorando muito. Ele não quer comer nada, ele tá pedindo peito, não sei o que. Eu falei, gente, mas eu não posso sair. E aí vem aquela culpa. Nossa, que difícil. E aí, às vezes, final de semana, eu ficava de plantão, 12 horas, 24 horas final de semana. Eu queria estar lá. Meu marido mandava foto, a gente tá indo pro parque, não sei mais o que. Eu falei, gente, não é isso que eu quero, não é. E aí comecei a focar cada vez mais em consultório e sala de parto. E aí a gente consegue ser flexível. Poxa, eu tô lá no consultório, um paciente por hora, agendado, bonitinho. Seu filho tem que buscar na escola. Miguel, a escola me liga, Miguel tá doente, precisa vir buscar. É mais fácil avisar o próximo paciente, vem meia hora mais tarde, ou vamos remanejar pra tarde ou pra amanhã que eu tô com um problema. Saio, fico com ele um pouco, volto pro consultório. É muito mais fácil, assim. Então era isso que eu queria. Sala de parto eu sei que é bem imprevisível, é madrugada, enfim, mas também não é uma coisa que eu fico presa. Poxa, eu não posso ir agora, tô com um problema muito sério em casa. Liga pros backups, né? Gente, alguém pode me ajudar aqui e tal. E sempre tem alguém que ajuda, que vai, a gente trabalha em equipe pra isso. Então, foi por isso que eu saí da UTI. Tenho saudades. Tem? Tenho. A Ju Brunelli fala que ela sente saudades também. Eu tenho muita saudade, assim, mas ao mesmo tempo, nos meus últimos plantões, eu olhava aqueles bebês, assim, com bronquiolite e tudo mais, e falava, gente, se fosse comigo, eu não sei como eu faria. Segurar uma criança presa ao leito, em jejum, fazendo aspiração e tudo mais. E a criança lá, de 1 ano, querendo correr, brincar. Nossa. Ficava assim, gente, se fosse comigo, eu não sei como essa mãe está dando conta. E antes de ser mãe, eu falava, mãe, mas é só segurar no leito. Não é só isso. Não é, né? Como muda o olhar. Muda muito. Né? Muda tudo, né? A gente estava conversando que quando eu terminei a residência de pediatria, o meu foco sempre foi para urgência e emergência, porque eu fiz residência em um hospital em que isso era muito forte. Então, eu me apaixonei por urgência e emergência. A gente lida com criança grave e é gratificante, porque a criança responde muito rápido. Então, você vê uma melhora muito rápida ali na sua frente. Mas aí, eu me tornei mãe.
né? E aí mudou, virou uma chave, assim, porque eu comecei a me interessar, obviamente, porque eu via meu filho, a me interessar pela pediatria ambulatorial, porque eu queria saber como que eu ia introduzir a alimentação do meu filho. Então, comecei a estudar, assim, mesmo sem fazer consultório na época, eu comecei a me interessar muito pela área por conta do meu filho, porque eu queria aplicar também, eu queria viver aquilo na prática. E isso mudou o meu olhar, o meu direcionamento. Foi daí que eu comecei a fazer consultório e amar consultório, gostar muito de consultório, né? Então, mudou a minha visão de carreira, mudou totalmente. E tem a questão da flexibilidade, né? O plantão te deixa muito ali limitado naquele período, naquele horário. E eu me lembrei, a Fê contando do filho ficou doente e tal. Eu me lembro que eu tava num plantão e o Levi tinha 5 para 6 anos. E morando em São Paulo, eu sem família lá. Só eu e ele e mais uma pessoa que me ajudava e o meu atual marido. E aí ele começou a passar muito mal, ele teve uma gastroenterite, vômito, diarreia, começou uma coisa assim. E eu tava no plantão e eu não conseguia ninguém pra me render. Ninguém. E eu comecei a chorar no plantão, assim, chorar copiosamente, porque eu falava, gente, quem vai cuidar do meu filho, né? Ele tava com o João, que é meu marido, mas eu queria estar lá, porque ele falou, já foram assim, uns 10 episódios de evacuações e, tipo, tava vomitando sem parar. Então, E eu aqui cuidando de outras crianças. E eu aqui cuidando de outras crianças, entendeu? Minha precisando em casa. Minha precisando. Então, isso mexe muito com a gente, né? Eu quero estar aqui cuidando das outras crianças, mas eu quero poder sair e cuidar do meu filho também, quando ele precisar. Então, por isso também que eu tô buscando mais o consultório do que os plantões. E, assim, eu acho que eu já sei a resposta, mas vou perguntar, né? Vocês sentem que a maternidade transforma tanto a carreira no ponto do olhar de empatia com a família, não é? Sim. É o que você falou. Antes você falava, não, mãe, é só segurar ele no leito. E não é só segurar no leito, né? Então isso transforma a nossa carreira. É como, não que quem não é mãe não seja menos qualificada, nada disso. Mas quando a gente se torna mãe, a gente trabalha com famílias, é como se fosse um degrau acima no cuidado com aquela família. Eu percebo muito isso. É como se... Não tem como não se colocar no lugar. Quem não é, pode imaginar. Sim. Mas só quem vive. Só. Não tem como. Depois do primeiro filho, eu já mudei muitas coisas, assim, muito jeito de pensar. Então, depois do Miguel, eu falava, nossa, agora eu entendo, né, é diferente. Depois do Heitor, depois do segundo, eu falo, gente, eu não achava que eu poderia mudar mais. E eu mudei mais. Olha só. Assim, e recente passei, né, por uma situação que eu até postei, enfim, que o Heitor tava com bronquiolite. E aí, agora eu entendo mesmo as mães com medo da febre, o medo do desconforto respiratório, o medo do diagnóstico. Porque o Miguel foi ficar doente a primeira vez com 9 meses, mais ou menos. Uma febrinha boba, um resfriado, enfim. Primeira vez do Heitor doente, foi com 28 dias de vida, mas foi 3 dias ali de nariz escorrendo, tava tudo certo. Depois, com 2 meses e meio, de novo, um nariz escorrendo e tudo certo. E na minha cabeça passando, né? Só tem 1 mês. Só tem 2 meses. E aí veio o diagnóstico da bronquiolite. Nossa, assim, eu meio que desabei, assim. Eu falei, gente... Aí fui falar com a Nath, fui falar com a Ana Beatriz, fui falar com a Sara. Porque, assim... Eu precisava falar com as pessoas, gente. Precisava de um apoio, né? Exato. E aí, sendo pediatra, precisava, assim, desse apoio, de quem conhecia, de tudo. Então, eu entendo o paciente que fica mandando, assim, doutora, mas eu acho que ele está desconfortável. Eu te entendo, porque eu, sendo pediatra, eu também fiquei com medo do desconforto em casa. Então, muda difícil. Muito esse olhar, Muda. Né? E eu tô aqui pensando... Conheço a história de vocês duas e olha só, né? Nada é coincidência, mas as duas tiveram uma cesárea anterior e um parto normal no segundo, um VBAC depois, né? Como que foi isso pra vocês? Vocês acham que isso também muda essa jornada? Muda totalmente, né? Eu tive, então, 2 experiências de parto totalmente diferentes. Com uma diferença maior do que a da Fê, né? 8 anos de diferença. E hoje eu olho para trás e muita coisa do que eu não sabia nomear, hoje eu consigo nomear. Por exemplo, no parto do Levi, que foi um parto
que foi cesariana por opção, porque eu não tive coragem, eu já era pediatra e eu não tive coragem de tentar o parto natural, o parto normal. E na época eu não tinha consciência, mas hoje eu olho para trás e eu lembro que as minhas referências de parto, elas eram muito violentas. Porque durante a graduação de medicina, a violência obstétrica já existia, mas ela não tinha nome. E ela era muito naturalizada, né? Então, eu lembrava assim, nossa, eu vou entrar em trabalho de parto e eu vou ser tratada igual aquela mulher que foi tratada, que eu vi ou que eu assisti o parto, né? E aquilo me bloqueou. E parecia um contrato social, assim, do tipo, que parto que você vai ter? Cesárea, né? Do tipo, você não vai ter normal, né? Pra quê? Então, eu não tive coragem, fiquei desencorajada por conta dessa minha referência, né? E aí tive o Levi com parto cesáreo agendado. Mas você sabe que eu, na assistência ao parto, as que eu mais tenho dificuldade são as médicas e as esposas de médicos. Então, eu não tinha... Justamente por essa questão, por essa referência. Amiga que tivesse tido um parto natural. Eu olhava, assim, todas as minhas amigas médicas, elas tinham tido parto cesáreo. E eu falei, ué, então, ok, né? Na época, era bem mais jovem. E um pouco inexperiente nesse sentido. Assim, eu fiquei desencorajada e acabei indo para um parto cesáreo. Quando eu fiquei grávida da Tainá, aí vem uma questão. Há 4 anos, antes disso, há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, uma amiga minha, cirurgiã, da minha cidade de Natal, ela escolheu um parto natural. E ela postou isso no Facebook, no Instagram. E eu fiquei, assim, boquiaberta, né? Eu falei, calma, pera, perdi alguma coisa aqui. Ela é médica, cirurgiã e ela teve um parto natural. Aquilo me deu, assim, um estalo. E aí eu fui falar com ela, né? Falei, ô fulana, o que aconteceu? Perdi alguma coisa aqui no meio dessa história. E aí ela foi me contou a experiência dela. E eu comecei a estudar, olhar e outras referências começaram a vir. E aí veio a Nath, que é a nossa amiga em comum, que também teve um parto natural. E aí isso foi começando a ficar mais perto de mim. E aí eu comecei a entender que fazia muito sentido. E aí, quando eu engravidei da Tainá, eu mergulhei nisso fundo, assim. Fui atrás de todas as evidências possíveis. Parto Ativo, que é aquele livro, né? Que tipo, virou minha bíblia, assim. Eu ficava lendo e pesquisando e conversando com quem já tinha tido o parto natural. E não tive dúvida. Falei, vou tentar o parto natural, vou me preparar para. Tinha parto natural domiciliar, tá? Eu queria muito domiciliar. 880, ela foi né? de uma cesárea agendada para um parto domiciliar. Exato. E aí, e foi assim, tentei me preparar ao máximo. E a Tainá veio num parto natural lindo, assim, domiciliar, na casa da minha sogra, tá? Gente, sogras boas. Levi junto. O meu filho de 8 anos participou Ele chorou. Foi lindo, Participou de todo o processo. Fez piada durante o expulsivo, né? Tô lá no expulsivo, ele, mãe, posso contar uma piada? Eu... Não. Tipo, todo mundo assim, ó. Ele vai morrer já. E a minha mãe tava presente, a minha sogra. Mas tadinho, ele tava querendo ajudar. Foi muito fofo, assim, sabe? Super preocupado. Super preocupado. E quando nasceu, ele chorou de emoção. Ai, foi. Ele chegou no cantinho e começou a chorar. Foi a coisa mais linda. Mais velho, né? Super mais velho. Super. E ele ajudou na hora de fazer a força. Ele segurou com você o tecido. Então foi assim, foi uma experiência muito diferente, né? E eu falo que eu ainda não tenho real dimensão do que eu vivi aquele dia, mas eu sei que isso ecoa na vida do meu filho, né? Do meu marido, eu vou chorar, da minha mãe. E a importância de ter referências, né? Eu tinha 8 anos atrás outras referências e eu gostaria de ser uma nova referência para as outras mulheres. É possível nascer diferente, é possível nascer com respeito, perto da família, sendo apoiado. Então, com uma canjinha no final. Uma canja, bolo de cenoura. Eu comi bolo de cenoura da minha mãe no pós-parto, né? Então, foi uma experiência muito, muito diferente e incrível para mim, né? Foi mesmo.
A Claudinha tava lá, né, Claudinha? Foi lindo. O meu primeiro foi uma cesárea também, né? Eu precisei induzir e acabou que não deu certo. A indução, a gente parou ali nos 8 centímetros, parou de dilatar. Enfim, a gente foi pra cesárea, na época da pandemia. Não podia ter enfermeira obstetra lá no hospital que eu tive. Então, assim, acho que foi também um contexto diferente. Eu já queria o normal, mas não era talvez aquela, nossa, precisa ser normal. Tanto que quando foi mencionada a palavra, Fer, acho que não tá dando certo, a gente vai precisar pra uma cesárea, eu falei, vamos. Tudo eu bem. Confiava plenamente na minha equipe, né? E aí, da segunda vez que eu engravidei, eu virei pra minha obstetra, que é a Carol Salles, a mesma do primeiro, e falei, Carol, você vai me dar o meu parto normal. E aí a gente foi, né, trabalhando, era mais leve, a gestação foi mais leve. Segunda gestação, né, sempre mais leve. E acabou dando certo, eu tive o parto normal. E é muito legal que a gente vira referência mesmo. Porque no consultório, as pacientes, né, depois que eu voltei pro consultório, e aí, Fer, como foi? Conta das duas experiências. Eu falo, gente, não tem comparação. O parto normal não tem comparação. O meu foi com analgesia, lógico, eu não senti tanta dor, foi maravilhoso, eu não tenho uma coisa pra reclamar. E eu falo, gente, aí elas, é mesmo, eu quero, assim, então, nossa, eu tô ansiosa pro meu, que bom, quero dar certo. Então, quando a gente conta, a gente tem a propriedade de falar, eu passei por isso, é assim. É melhor, assim, pra mim foi melhor, pelo menos, né? Nossa, eu tive muita dor na cesárea. Não conseguia levantar direito, gases e etc. Não foi muito legal, não. Quando o Levi nasceu, eu tava nauseada. Tipo, tem a foto, eu tô chorando, nauseada, né? No parto cesárea. Que é uma coisa que pode acontecer, né? Pode acontecer, né? E aí eu tive muita dor também. Muita dor no pós-parto. Conseguia sentar direito, levantar, então. E eu acho que isso, de certa forma, eu acho que é como a Thaís traz, né? A gente não sabe o tamanho da dimensão, mas que isso com certeza ecoa na nossa vida e na vida das pessoas ao redor, né? Eu ouço, assim, vocês, né? E a minha experiência também já faz bastante tempo. A Maria tem a mesma idade do Levi. E nós, e viver essa experiência transformou tanto minha carreira que eu fiz transição de carreira, né? Eu era de uma especialidade da fisioterapia, que na verdade eu nem atuava mais, porque eu trabalhava mais na gestão da clínica e na verdade quando eu formo na faculdade, eu viro mais empresária do que fisioterapeuta em si. E antes da Maria nascer, eu era muito mais empresária do que eu fazia poucos atendimentos, porque eu mais fazia a gestão da clínica, que era enorme. Tinham muitos profissionais que trabalhavam lá, e eu me via trabalhando loucamente, ainda... eu era Orcaholic Plus, agora eu sou só Orcaholic. Eu ia falar, como assim? Não, mas eu era bem pior, tá? E aí, quando a Maria chega, eu não me vejo mais fazendo aquilo. Eu falei, eu não quero mais trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite. Eu quero curtir minha filha, eu quero ficar nisso, mas eu não mais me enxergava atuando no que eu fazia, na gestão de uma clínica e trabalhando com aquilo, porque aquilo perdeu sentido para mim, né? E quando eu vivo a experiência do parto, eu lembro exatamente quando a Maria estava nascendo e eu senti, eu tomei analgesia também, mas depois ela voltou, no expulsivo, voltou, acabou o efeito, nada. Né? Você não sentiu, então? Maravilhoso. Mas calma que eu também não senti, tá? Porque eu sofri uma violência obstétrica ali, porque eu tomei analgesia com 5, né? E aí eu dormi e acordei dilatação total, bora pra banqueta, vamos fazer nascer e tal. E no expulsivo, eu tava sentindo tudo. E eu tava sentindo os meus ossos se abrirem, né? E eu lembro que eu fechava o olho assim e falava, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, certeza. Aí eu olhava pro olho, abrir o olho, a hora que acabava a contração, tava e a médica assim, tá chegando. Eu, não, acho que eu não vou. Aí eu fechava o olho, não, acho que eu vou morrer sim. Aí não é possível. Aí, eu falei, não vou. E aí eu senti o meu corpo se abrir mesmo. E a sensação que eu tenho é como se, quando se abre, a velha Cláudia, como se fosse uma casca, que uma casca da cebola, assim, sabe? Sai, como se eu abrisse meu corpo e a velha Cláudia ficasse para trás e uma nova Cláudia surgisse.
E quando eu pego ela no colo, eu falo, meu Deus, como que as mulheres não vivem isso? Porque eu fui extremamente respeitada todo o tempo. E o meu parto foi um dos primeiros partos hospitalares humanizados na cidade. Porque na época o pessoal ia para São Carlos até na casa de parto que tinha lá, que hoje já não tem mais, né? Ou tinham partos domiciliares com equipes de fora, porque também não existiam equipes domiciliares em Ribeirão. Mas eu falo que eu sofri violência obstétrica porque no finalzinho do expulsivo, eu já vocalizando, com dor, tudo, o anestesista estava em sala e ele ficava assim, quer mais comfort? Quer mais comfort? Quer mais comfort ou não? Tipo, ele chamava o repique de comfort. Não, 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 não. E aí, mesmo eu falando não, ele veio no catéter, aplicou sem ninguém ver, sem a obstetra ver, sem avisar ninguém. A única pessoa que viu foi o meu marido. E, enfim, por conta desse repique numa hora inapropriada, porque a Maria estava nascendo, então o pico da droga foi a hora que ela nasceu chumbadinha. E aí a médica e a Thay, mas o que aconteceu? Tava ótima, não sei o que, ela nasceu a PR5. Né? Toda molengona lá, mas depois ela ficou bem. Ela recuperou super bem, mas era o começo de uma mudança também, né, na assistência ao parto. Então ainda as equipes não eram tão coesas, então tá tudo certo, mas eu vejo que como essa experiência também me transforma. E aí, desde então, eu não me via mais, eu voltei a trabalhar cedo, com 1 mês, também, com ela no sling e dando mamar, porque a gestão da clínica não para, né, só que eu não quis mais. Eu cheguei e falei, nossa, não é isso que eu quero mais fazer. Mesmo estando com ela lá, não era o que eu queria. E foi aí que eu fui buscar um outro propósito de vida. Eu falei, não, então eu vou ajudar outras mulheres a viverem o que eu vivi, né? Então eu acho que a maternidade, ela transforma muita gente. Em todos os sentidos. Nós estamos falando aqui, nós da área da saúde, e nós atendemos as famílias, né? Mas isso transforma a vida das mulheres em qualquer profissão. Vocês devem pegar também no consultório, né? Eu tenho muitas famílias que perguntam mesmo, principalmente mães, né? Nossa, Fer, vamos conversar sobre o retorno do trabalho? Vamos conversar. Eu não sei direito como é que eu posso fazer, eu não sei se eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, se eu volto pro meu cargo, se eu não volto. Eu tenho mães que trabalham viajando, representantes comerciais, enfim, e aí fala como é que eu vou viajar segunda e voltar na quarta ou quinta e deixar minha filha. Preciso arrumar outra coisa pra fazer, o que você acha? Vamos lá, vamos conversar. Ordenha, não ordenha? Sim. Elas sempre perguntam, sempre. Às vezes a gente muda até de cidade, sabe? No seu caso. Tipo no meu caso, né? Que tem muito isso, assim, de olhar e falar que tipo de vida que eu quero pra mim e pra minha família, né? Pros meus filhos. Eu quero ser essa pessoa que fica, eu sei, tem gente que não tem essa opção, mas assim, que fica fora de casa o tempo inteiro e não vou conseguir acompanhar esses primeiros anos de vida que pra mim são fundamentais e essenciais. Então a gente começa a quebrar a cabeça e pensar o que eu posso fazer, né? No meu caso, já tem mais... Antes de engravidar da Tainá, eu já pensava muito em sair de São Paulo, pensando numa qualidade de vida melhor para mim e pro Levi, poder acompanhar ele mais, enfim. Aí veio a Tainá e isso intensificou de forma absurda e as coisas foram acontecendo. Você começa a pensar, né, em alternativas e vai procurando até encaixar algo que seja próximo, seja aquilo que você espera, né, pra sua vida. Sim. E às vezes até a maternidade mudando a cabeça no sentido de não quero mais voltar a trabalhar e vou ser mãe em tempo integral. Isso. Eu lembro muito bem de uma paciente no ano passado que trabalhava no escritório e tudo, e aí ela chegou assim em 4 meses. Fer, você vai me achar muito folgada se eu te falar que eu não vou voltar a trabalhar mais? Folgada, gente, é muito mais difícil, falei, mãe. Quem trabalhar é muito mais fácil. Quem sou eu pra achar alguma coisa de você, né? E assim, te admiro, porque eu não daria conta, eu acho. Eu preciso, às vezes eu brinco, o trabalho é meio que um escapezinho, porque, gente, o negócio a carga mental é grande. É muito difícil ser sua mãe. Eu acho que é muito mais difícil. Nossa. Quando a Maria nasceu, eu cheguei pro meu marido e falei assim, olha, não quero mais, eu vou encerrar a clínica. Encerrei os contratos com os médicos que tinham lá. Falei, não quero. Falei, tudo bem? Eu falei, você assume tudo pra eu ficar cuidando só da Maria?
Falei, vou tirar um ano sabático e vou cuidar só dela. Mesmo porque minha amamentação foi super turbulenta, não conseguia amamentar exclusivamente, era só ondinha, ela não ganhava peso, com caos. Aí ele falou, não, tudo bem. Gente, durou 3 meses. Eu falei, nossa, não, eu preciso voltar a trabalhar, eu não dou conta de ser mãe integral e eu assumo isso. E quando eu volto a trabalhar, estudar, falei, gente, é o meu descanso aqui, né? Então, eu assumo que eu sou melhor mãe trabalhando. Porque a hora que eu tô trabalhando, a hora que eu sou mãe integral, porque o trabalho já preencheu a parte que me faltava, né? Então, eu acho que é um equilíbrio. E eu penso que para vocês como pediatras, né? Porque acredito que vem muita demanda no consultório com relação à educação, à disciplina, né? E eu acho que viver isso para vocês, dentro da família, faz toda a diferença nas orientações do que, tipo, não consigo conviver com meu filho, como que eu oriento, né? Então, eu acho que essa virada de chave também, acho que vem para contribuir, não é? Sim. Eu acho que a maternidade, ela atravessa tudo na vida da gente, né? Não só profissionalmente falando, mas traz um olhar muito mais humano. Porque filho é isso, né? Filho te chama pra humanidade o tempo inteiro, tá ali te pedindo atenção, tá ali pedindo o seu olhar, tá ali pedindo acolhimento, tá ali pedindo segurança, né? E sem isso, as relações humanas, elas estão fracassadas, né? Estão sujeitas ao fracasso. Então, eu acho que o maior ganho na minha vida, eu falo que é uma educação continuada. Filho é educação continuada. Você tá sempre assim, se reavaliando, pensando quem eu sou, em quem eu tô me tornando, que tipo de modelo eu sou pro meu filho, né? Que tipo de ser humaninho que tá crescendo aqui. Então, eu acho que resgata muito essa nossa humanidade quando a gente quer, a gente se permite viver isso. E isso se transfere para tudo na nossa vida, especialmente na prática pediátrica, né? Viver isso na prática, né? De criar filho e de saber que você precisa estar ali, é olho no olho, é acolhimento, é segurança. Eu acho que isso faz toda a diferença. E às vezes a gente não é nem só pediatra, né? A gente acaba virando um pouquinho ali de escuta, psicólogo, de amiga. Porque várias vezes, assim, Fer, você não está entendendo. Ele se joga no chão pra colocar a roupa na hora da escola. Eu falo, eu estou entendendo. Eu tenho um desse em casa e tem outro crescendo que vai ficar igual. Eu te entendo, acredito. Então, assim, né, a gente passa por isso, a gente sabe, a gente tem uma noção do que é o normal. E aí, não, mãe, realmente isso tá fora do padrão. Saiu do normal, vamos investigar. Mas também é difícil, eu entendo, é difícil. Mas é difícil, muitas noites sem dormir direito. Porque quando a gente tá gestante, a gente fala, não, só ficar sem dormir eu dou conta, vai lá, senta lá, Cláudia. A privação de sono é enlouquecedora, né? Uma coisa é você ter 1, 2 dias, outra vez é tipo, você não saber mais quando isso vai acabar. Sim. Né? E eu já ouvi assim, mas você estava acostumada já com a privação de sono. Você dava plantão à noite, ficava a noite inteira sem dormir. Eu sei, só que eu chegava na minha casa, comia rapidinho e dormia o dia inteiro. Era ótimo o pós-plantão. Agora não, é a noite inteira de privação de sono. Menino doente, menino tossindo, lavando o nariz. Aí acorda, desperta. No dia seguinte, passa o reboco na cara e vai pro consultório, porque não tem pós-plantão. Não tem mais, né? Toma uma xícara de café assim, e vai, né? É isso. Mas eu acho que essa é a ideia, a gente trazer um pouquinho da nossa experiência para quem tá ouvindo e que é mãe também. Porque isso é muito visível. E grande parte dos episódios mais assistidos são da carreira. Porque quando os filhos chegam, toda a nossa vida transforma, né? E lógico que não só a carreira, mas o casamento, a nossa relação com os nossos pais, né? Amigos, tudo transforma. Mas a carreira, eu acho que hoje a mulher, ela ocupa um lugar diferente, né? Eu sei que na época, por exemplo, da minha mãe, a minha mãe deixou a carreira dela para cuidar das filhas, né? E ela foi mãe em período integral. E isso era mais comum antigamente. Ela falou, Cláudia, não existia essa coisa de escolinha para deixar o neném, berçário. Ou você tinha a condição de ter uma babá, né? Que era muito difícil na época. E ela até tentou, mas a babá queimou o meu rosto com a leiteira. E aí ela desistiu, ela falou, não quero, não dá, eu vou sair do trabalho para cuidar.
Então, eu acho que a gente vem de uma época que a gente já consegue organizar melhor, né? Hoje é mais fácil a gente voltar ao trabalho, mas existem outras questões que vêm também, né? Junto disso. Então, acho que é interessante a gente trazer essa reflexão para quem nos acompanha, para levar um pouquinho de luz, porque esse é o objetivo aqui nosso do podcast, né? Trazer um pouquinho de luz para quem tá em casa. Como a Thaís, quando eu convidei ela, falou: Cláudia, esse episódio, tipo, do empreendedorismo, né? Tipo, nossa, me ajudou muito, né? Então, essa é a ideia. Então, muito obrigada pela contribuição de vocês, viu? Eu tenho certeza que vai ser luz aí nas famílias que estiverem aqui acompanhando com a gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. E até uma próxima. Até. Obrigada, viu?